Depois de 3 dias, acabou a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, onde o presidente brasileiro iria se encontrar pela primeira vez com o presidente americano Donald Trump, encontro esse que ocorreu na tarde de ontem, terça-feira. E esse encontro teve momentos positivos, momentos negativos, até mesmo perigosos. Foi um encontro, foi uma viagem com altos e baixos. De modo geral, foi uma viagem muito melhor, uma participação muito melhor de Bolsonaro do que ele teve em Davos, onde foi uma participação bem constrangedora, podemos dizer assim, com aquele discurso muito pobre, com algumas falas bem desconectadas. Mas essa viagem foi uma viagem importante porque Donald Trump já havia sinalizado mandado alguns recados, melhor dizendo, para o Brasil. Trump disse recentemente que o comércio brasileiro com os americanos sempre foi muito injusto, os brasileiros sempre foram muito injustos com os americanos. E no meados do ano passado, Trump até mesmo colocou algumas cotas para exportação de aço brasileiro. Então era muito necessário que houvesse esse alinhamento entre o Brasil com os Estados Unidos com relação ao comércio exterior. Os Estados Unidos é um parceiro importante no nosso comércio exterior. Nós não temos uma balança tão superavitária assim com relação aos Estados Unidos, geralmente ela é sempre deficitária. Nós tivemos apenas em 2017 um superávit ali de 2 bilhões, depois de vários anos ali tendo déficit com relação ao comércio americano. Mas foi um superávit assim, muito pequeno se nós compararmos com o superávit que nós temos com a China e comparados com o superávit que nós temos com a Argentina e com a Holanda, por exemplo. Mas com relação ao volume de negócios, os Estados Unidos eles são o nosso segundo principal parceiro, perdendo apenas para a China. Então essa viagem, esse alinhamento era importante e nós tivemos alguns pontos positivos. Um ponto positivo que eu posso destacar é que finalmente agora nós temos um presidente que desperta interesse tanto do Brasil quanto da comunidade internacional. Bolsonaro de fato está ocupando a cadeira de presidente, isso chama a atenção da comunidade internacional, chama também a atenção e o interesse de nós brasileiros, diferentemente do que nós tínhamos com Temer, para onde Temer ia era um total desinteresse, ninguém ligava para ele. Agora pelo menos nós temos um presidente que desperta interesse das pessoas e isso é um saldo positivo. Outro ponto positivo que eu posso destacar da viagem foi o temor que nós tínhamos que Bolsonaro pudesse ser muito subalterno com relação ao Donald Trump. Pelo menos isso não ocorreu publicamente. Não sei como foi a conversa privada, mas publicamente isso não ocorreu. Bolsonaro teve uma postura bem interessante na sua entrevista, falou lá algumas besteiras, Trump também falou, mas foi uma postura bem diferente do que aquilo que nós imaginávamos que fosse ocorrer. Então isso é bom. E muito diferente do Emmanuel Macron, presidente da França. Vou deixar 2 vídeos aqui na descrição para veja como que é constrangedor como é constrangedor o encontro de Macron com o Trump. Parece que Macron está lá para tietar Donald Trump. Isso não ocorreu, felizmente, com Bolsonaro, então é um ponto positivo. Outro ponto positivo, e aí é o ápice da nossa viagem, é o ponto mais positivo que eu posso destacar, que foi o discurso do Paulo Guedes. Eu tenho enormes ressalvas com relação ao Paulo Guedes, principalmente que ele não demonstra conhecer muito o nosso país, ele não está ligando muito para os mais pobres, ele faz os planos dele são para os mais ricos, e não estou falando de você, classe média alta, que anda de Jeep Compass, tá? Você faz parte desse pacote de maldades preparado pelo Paulo Guedes. Ele é um governo, ele faz planos para as elites e para as empresas. E eu já tenho enormes ressalvos com relação a ele, mas o discurso dele foi muito positivo. E foi um discurso que coloca os Estados Unidos contra a parede, marca a posição, porque foi mais ou menos essa linha. Olha, vocês estão reclamando dos nossos parceiros comerciais? Então, tudo bem, a gente para de vender carne de porco para eles, mas vocês vão comprar a nossa carne de vaca? A gente para de vender etanol para eles, vocês vão comprar o nosso açúcar? Então, foi uma postura muito interessante do Paulo Guedes, porque o volume de negócios com os Estados Unidos ele só não é maior porque os americanos eles colocam muitas barreiras alfandegárias para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. E aí nós temos que fazer algumas artimanhas internacionais, algumas estratégias de comércio internacional para que a gente possa exportar para os Estados Unidos sem passar por tantas barreiras alfandegárias. Muitos produtos brasileiros eles saem do Brasil, vão para Trinidad e Tobago, que é um país do Caribe, e de Trinidad e Tobago vão para os Estados Unidos. Tudo isso para que a gente possa pagar menos tarifas alfandegárias para os nossos produtos. Então essa fala do Paulo Guedes foi uma fala muito positiva, foi o ponto alto da viagem. Mas nós temos outros pontos negativos. Como eu falei, um dos grandes entraves para o comércio com os Estados Unidos são justamente as barreiras alfandegárias. E nenhuma barreira alfandegária foi retirada com esse encontro. É claro que demora um certo tempo para ter uma negociação em âmbito internacional, mas não houve nenhuma sinalização que nós iríamos retirar, nós iríamos perder essas barreiras alfandegárias, que elas iriam ser removidas do nosso comércio com os Estados Unidos. Pelo menos isso não foi discutido publicamente por Bolsonaro. E esse é um ponto
bem negativo. Na verdade, nosso comércio pode até ser prejudicado com esse encontro que nós tivemos com os Estados Unidos. E esse é o ponto mais perigoso que eu falei lá atrás. O Brasil teve um interesse, o principal objetivo com essa viagem nos Estados Unidos era conseguir um apoio formal dos Estados Unidos para que a gente pudesse integrar os países da OCDE, para que a gente pudesse fazer parte da OCDE. E por isso que nós fomos lá, fizemos tantos afagos ao Donald Trump. E Trump falou que ele apoia a entrada do Brasil, mas tem algumas contrapartidas. E a principal contrapartida que o Trump quer é que o Brasil abra mão do seu benefício e dos seus privilégios na OMC, na Organização Mundial de Comércio. Esses benefícios, esses privilégios, dão algumas flexibilidade, dão uma flexibilidade maior para o Brasil realizar seu comércio com outros países. E isso não faz nenhum tipo de sentido, porque alguns países que fazem parte da OMC, que têm esses benefícios da OMC, estão no grupo da OCDE, como por exemplo a Coreia do Sul. Então é algo que não faz nenhum sentido, pode ser muito prejudicial para o nosso comércio internacional e infelizmente Bolsonaro já deu indicadores de que indicativos de que vai abrir mão desse benefício junto à OMC. E isso tem um potencial muito danoso para as nossas exportações. Esse foi o ponto mais baixo, o ponto mais perigoso de toda essa viagem com relação aos Estados Unidos. Nós tivemos outro ponto baixo, outro ponto negativo, que foi a questão do visto. Agora, americanos, japoneses, canadenses e australianos não precisam mais ter visto para vir para o Brasil. Entretanto, a obrigatoriedade do visto para brasileiros entrarem nesses países continua. Isso fere todo o princípio da reciprocidade internacional que existe. Como que funciona isso? Por exemplo, se há uma regra para a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, essa regra também deve valer para a entrada de americanos para o território brasileiro. Quando nós não temos mais essa reciprocidade, quando a regra só vale para o brasileiro, isso mostra um enfraquecimento, um apequenamento do país em relação à comunidade internacional. Como que funciona mais ou menos isso? Há alguns anos, o governo espanhol começou a endurecer a entrada de brasileiros na Espanha. Muitos brasileiros começaram a ser deportados. O que o Brasil fez, o governo brasileiro fez, começou a endurecer a entrada de espanhóis aqui no nosso país. E aí começou a deportar vários espanhóis. Se essa medida, se essa desobrigatoriedade do visto vai aumentar nosso turismo, eu não sei. Temos que esperar para ver. Só que não há um plano turístico, podemos dizer assim, para que essas pessoas, para atrair mais turistas, para atrair mais visitantes para o Brasil. Tanto que essa viagem não teve a participação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Então, na verdade, isso pode apenas ter sido um afago a Donald Trump para que o Brasil possa ganhar apoio para a entrada na OMC, na OCDE. E para piorar, com toda essa relação da imigração, Bolsonaro deu algumas justificativas para essa não obrigatoriedade do visto americano. Ele disse que muitos imigrantes que a maioria dos imigrantes não tem boas intenções quando vão para outros países. Isso foi uma fala absurda ao jornal Fox News, e pegou muito mal internacionalmente. E depois ele tentou se corrigir porque viu que ele tinha falado uma enorme besteira, mas não adiantou porque em primeira impressão pegou muito mal. Foi um enorme desrespeito aos brasileiros imigrantes nos Estados Unidos e em qualquer outro país. É um enorme desrespeito com todos os imigrantes e principalmente um enorme desrespeito a nós brasileiros que temos na nossa história a imigração. Como se a maioria dos italianos que vieram para cá não tiveram boas intenções. Na verdade, eles foram escravizados nas fazendas de café e eles vieram para cá porque eles não tinham boas intenções, porque eles tinham más intenções. Isso é um absurdo, um total desrespeito com a nossa população, com a nossa própria história. E ele, continuando nessa linha de imigração, foi muito polêmico. Ele apoiou a construção do muro separando os Estados Unidos do México, uma grande besteira, porque ele não tem que se meter em assuntos geopolíticos de outros países, porque quando ele apoia esse muro, Bolsonaro, se esquece que também nós somos latinos, e esse é um muro que separa os Estados Unidos do México, mas simbolicamente separa os Estados Unidos da América Latina. Então ele não tem que se meter. E outro ponto que ele se mete é que ele disse que acredita, que torce para a vitória do Trump em 2020 e não tem que torcer porque nós não estamos fazendo negócio com o Trump, nós não estamos estreitando relações com o Donald Trump, nós temos que estreitar relações com os Estados Unidos, porque amanhã ou depois, em 2020, se o Trump perder, e há chances para isso, como vai ficar a nossa relação. Outro ponto negativo foi a visita dele, foi a visita de Bolsonaro na CIA, onde ele encontrou com a chefe da tortura. Um negativo, para que ele foi fazer isso? Não faz nenhum tipo de sentido aparente, isso estava fora da agenda oficial, muito estranho. Outro ponto estranho foi em relação à fala com a Venezuela. Mourão e os militares já haviam descartado qualquer tipo de intervenção militar e quando foi indagado pelos jornalistas, Bolsonaro deixou em aberto a possibilidade de invadir a Venezuela ou até mesmo ceder território para que os Estados Unidos façam essa invasão, essa intervenção militar na Venezuela. E essa relação com os militares e o Mourão, eu gostaria de ver como vai ficar depois dessa viagem, porque os militares e principalmente o general Mourão saíram muito
arranhados dessa viagem, porque Steve Bannon criticou o Mourão, o próprio Olavo de Carvalho criticou o Mourão, falou que é uma figura desprezível, falou que ele tem ideações golpistas, que ele traiu o Bolsonaro, que os militares só estão lá para atrapalhar, só querem prejudicar o presidente, só querem prejudicar o governo, e que o governo está cercado de traidores. Então eu gostaria de saber como vai ficar a relação do Bolsonaro agora com os militares e também com o Mourão, depois de tantos ataques que os militares e o próprio Mourão sofreram do Olavo de Carvalho, sofreram do Steve Bannon, e dessa fala do Bolsonaro, que já havia sido descartada qualquer tipo de ação militar. Bolsonaro reacende essa possibilidade com relação à Venezuela. Bolsonaro vai voltar para o Brasil, ficar pouco tempo, depois já vai para o Chile e depois para Israel. Vamos ver como vai ser essa relação do Bolsonaro com os militares e principalmente com o Mourão. E vale dizer que a única viagem que nós tivemos nesse governo Bolsonaro, viagem internacional, que não teve muitas polêmicas, pelo menos eu não lembro de nenhuma polêmica que ocorreu, foi justamente na viagem do general Mourão para o Grupo de Lima, na Bolívia, onde foi discutida a situação da Venezuela. Para o desespero do Olavo de Carvalho, a única viagem que nós não tivemos polêmicas, pelo menos polêmicas aparentes, foi a viagem justamente do general Mourão. Mas o que você achou da viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos? Você achou que foi positiva? Você achou que foi negativa? Deixe os seus pontos positivos, deixe os pontos que você acha que foram negativos. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.